Sr. Jorge Oliveira Sousa, do Vintage Aeroclube, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde. Em primeiro lugar, queria cumprimentar e agradecer o convite que o Fórum, o PAZ, fez ao Vintage Aeroclube, assim como a todas as entidades que colaboraram para a organização deste interessante e promissor evento. A primeira questão que se põe aqui é quem somos nós, o Vintage Aeroclube, que tivemos a pretensão de aceitar o convite para participar no encontro designado de museus e arquivos aeronáuticos do Atlântico Norte. Não somos um museu e também não podemos dizer que somos um arquivo aeronáutico. Somos um conjunto de vontades e um conjunto de apaixonados por aviões e pela história aeronáutica, e especialmente pela história aeronáutica portuguesa. Investigar, descobrir, conhecer, divulgar, educar e promover a história da aviação foi o impulso que levou à criação do Vintage Aeroclube. Para que este nosso impulso não se ficasse por meros encontros de amigos e pela simples troca de experiências ou descobertas, achámos que o melhor que havia a fazer era passar a coisas mais concretas, ou seja, passar à ação. Depois de equacionadas algumas hipóteses, começou a ganhar força um grande projeto que requeria e obrigava a formalização desta vontade de ação. Assim, em 11 de novembro de 2013, foi criada a Associação Vintage Aeroclube. Somos, portanto, uma associação que ainda nem completou 4 anos. Mal entrou para o jardim de infância. Também não somos muitos e cabe aqui fazer o convite a todos os que se queiram juntar a nós neste nosso propósito, mas seguindo o ditado português e sem falsas modéstias, queremos que somos poucos, mas somos bons. O grande projeto com que nos confrontámos e a que quisemos meter obras foi a recuperação de um Dakota DC-3. O avião com a matrícula CSTDE era propriedade da TAP, que operou este modelo de avião no início da sua atividade, nos anos 40. Com particular destaque para a viagem designada Linha Imperial, que unia Lisboa a Lourenço Marques, agora Maputo, e que na sua viagem inaugural demorou 46 horas e 45 minutos ao longo de 6 dias e com 11 escalas. A linha Imperial constituía à época a maior rota comercial do mundo. No entanto, se o registro TDE, que é o registro do avião, correspondeu de facto a um DC-3 operado pela TAP, designadamente na tal linha Imperial, aliás foi o avião que fez a viagem inaugural da linha Imperial, este avião que nós restauramos, em concreto, na verdade nunca pertenceu à TAP. Este avião, esta célula, foi construída em 1943 na fábrica de Long Beach, Califórnia, e começou na verdade por ser um C-47A da Força Aérea dos Estados Unidos com o número de série 19503. Voou inicialmente, como disse, ao serviço da Força Aérea, com o registro 43-15037 e participou, sem margem para dúvidas, no lançamento de paraquedistas sobre a Holanda em setembro de 1944, integrado no esforço de guerra dos aliados. Foi posteriormente, após o final da guerra, comprado pela Aer Lingus, onde operou durante alguns anos, com o registro EI-ACK, tendo depois estado ao serviço de Israel
com o registro 4XAOC. Em 1945, aliás, em 1963, a Direção-Geral de Aeronáutica Civil adquiriu o avião e utilizou até finais dos anos 70, nomeadamente para a afinação e certificação de instrumentos e de aeródromos. Foi nessas funções que este foi o primeiro avião a aterrar na Madeira, em Santa Catarina, mesmo antes da pista estar asfaltada. A sua vida operacional terminou no dia 29 de junho de 1979 e durante este período teve o registro CS-DGA, que eram as iniciais da Direção-Geral da Aeronáutica. Em 1987, a Direção-Geral da Aeronáutica Civil ofereceu o avião à TAP, uma vez que esta companhia, nomeadamente o Museu TAP, não tinha nenhum exemplar deste modelo. Enquanto espólio da TAP, foram-lhe aplicados vários tratamentos estéticos, várias pinturas, principalmente no nível exterior, tendo o seu interior ficado significativamente degradado ao longo dos anos. A TAP, de vez em quando tinha que promover um determinado evento, pintava o Dakota, mais ou menos com a cor que se usava na altura. Por isso, e porque o avião fez história em Portugal em duas entidades distintas, o restauro foi feito preservando a memória dos dois momentos. Do lado esquerdo, com a pintura usada pelos primeiros Dakotas da TAP, com o registro CS-TDE, e do lado direito, com a pintura utilizada pela Direção-Geral da Aeronáutica Civil, com o registro CS-DGA. Em 2012, o Museu TAP estabeleceu um contrato comodato com o Museu do Ar, e continuando o avião a pertencer ao espólio da TAP, mas no sentido de ser exibido no Museu do Ar da Força Aérea Portuguesa. Na mesma altura, foi criado o polo do Museu TAP no Museu do Ar, onde, entre muitos outros artigos, existem as partes frontais e respectivos cockpits de um Boeing 707, que pertenceu inicialmente à Força Aérea, com o registro 8801, de um Caravelle e de um Super Constellation, aviões modelos que fizeram parte da frota da TAP. A transferência do Dakota para o Museu do Ar foi o pontapé de saída para o nosso grande projeto. O avião foi levado para o museu. Em abril de 2013, começou o trabalho de restauro. Se se recordam, há pouco disse que o Vintage tinha sido criado em novembro de 2013. E agora estou a dizer que o restauro começou em abril de 2013. Nós estávamos com tanta vontade de começar a fazer as coisas que não nos lembrámos que íamos ter que comprar coisas e faturar as coisas, íamos ter apoios de diversas entidades e elas iam ter que também contabilizar esses apoios. Então começámos primeiro a obra e depois é que fizemos o registro burocrático da associação. Ao longo de 135 sessões de trabalho, e mais de 3.600 horas, maioritariamente aos fins de semana, porque a nossa associação é constituída exclusivamente por voluntários, 86 voluntários deram asas ao seu gosto pelos aviões. E para isso nada melhor do que mexer neles, e mexer neles preservando a sua história. Porque, como já foi dito, o avião foi totalmente repintado em ambas as faces. 27 dessas sessões foram realizadas no exterior do hangar principal do Museu do Ar, ainda por cima durante os meses de julho e agosto, o que significou uma assinalável aumento no nosso bronzeado. Tarefa que teve a prestimosa e fundamental colaboração da manutenção da TAP, designadamente da secção de pintura. Cabe, aliás, referir o decisivo e efetivo apoio da TAP no suporte a todo o projeto do restauro do avião. Uma das nossas opções foi também o envolvimento de escolas, dando-lhes a possibilidade, como os outros voluntários que nunca tinham tido contacto com o mundo da aviação, de meterem a mão na massa,
Assim, várias escolas ou associações como os Aerocalminhas puderam também ter o prazer de participar no restauro e de hoje, quando visitam o museu, poderem ver o fruto do seu trabalho. O restauro do interior do avião foi efetuado com base em fotografias da época do espólio do Museu TAP, acrescentado com o rigor de testemunhos de alguns tripulantes que ainda estão entre nós. E porque nós fazemos as coisas para as divulgar e para que elas sejam conhecidas, foi com agrado que há bocado no filme da Ana vi imagens do interior do Dakota. E assinalar que o avião é completamente visitável no seu interior. No dia 14 de março de 2015, fizemos a entrega do DC-3 Dakota restaurado à TAP. A TAP, que mais uma vez é justo repetir, constituiu o grande suporte material do projeto, quis honrar o nosso trabalho, fazendo a celebração dos seus 70 anos no Museu do Ar, junto ao avião. Tal facto, para além do sentimento de dever cumprido, criou-nos responsabilidades e colocou-nos a fasquia mais acima do que sonháramos. Devolvemos a distinção como uma representação histórica da tripulação equipada a preceito, tal como na viagem inaugural da linha Imperial. Paralelamente às sessões de restauro, houve desde sempre a vontade de não ter o restauro do DC-3 somente virado para o avião e criar à sua volta uma dinâmica que atraísse pessoas, não só para o projeto, mas para a aviação em geral. Uma das atividades criadas foi um conjunto de palestras à volta do avião, chamadas Dakota Talks, com temas desde o próprio restauro, à participação do avião na Segunda Guerra, à sua operação no teatro da Guerra Colonial e à sua atividade enquanto ao serviço da Direção-Geral da Aeronáutica Civil. E porque um trabalho de cariz museológico nunca está terminado, estamos neste momento a efetuar aquilo a que chamamos o Back to Dakota, introduzindo algumas melhorias, nomeadamente a iluminação dentro do avião, porque principalmente nos dias de inverno há pouca luz dentro do museu e vê-se pouco, conseguia-se ver pouco o avião por dentro, e polindo o avião, por forma a que já no próximo domingo, dia 10, possa ser uma das estrelas do Museu do Ar no dia da base aberta na BA1. Apesar de sermos ainda uma associação de tenra idade, a nossa atividade, sempre ligada à aviação, desenvolve-se para além do restauro de aviões. Temos protocolos e parcerias celebrados com várias entidades, de que destaco com a TAP, na sequência do bom relacionamento anterior, que tão bons frutos deu, estando em estudo a avaliação de circunstâncias para a recuperação de um outro avião, projeto ainda mais ambicioso e a que a capitão Luís Abreu já se referiu aqui hoje de manhã. Com o Museu TAP, designadamente na inventariação e catalogação de espólio, como por exemplo, cartas originais da Rota Imperial e outras, para além de variada documentação. Aqui, se repararem bem, curiosamente, porque quando a fotografia foi tirada, não sabíamos que vinhamos aqui, a carta que está do lado esquerdo é nos Açores, é São Miguel. Temos também um protocolo com a ANA, também já foi referido aqui, a inventariação e catalogação de algum do equipamento que o Vintage colaborou na identificação do que era de facto aquela coisa e para que é que servia, e no catalogamento e o armazenamento criterioso em espaço adequado para o efeito. Também com a ANAC, mediante protocolo celebrado ainda com o anterior INAC, protocolo que tinha visto a criação de um núcleo museológico da aviação civil na antiga escola de voo sem motor na Granja de Alpreiarte, próximo de Lisboa. Foram, entretanto, efetuados trabalhos de inventariação e alguma conservação e arrumação do espaço,
onde existem, entre outros espólio, estruturas e motores de 8 Austers, estando entre estas o primeiro avião que aterrou em Tires e sendo uma delas ainda construída pela Auster Aircraft Limited, sendo que a maioria das Austers que operaram em Portugal foram depois já construídas pelas Oficinas Gerais de Material Aeronáutico. Aguardam-se alguns desenvolvimentos no âmbito deste protocolo, motivados pela alteração estrutural que, entretanto, ocorreu e da entrada em funções do novo Conselho de Administração. Portanto, estamos neste momento na expectativa de continuar efetivamente a desenvolver este protocolo. Também com a Força Aérea Portuguesa, nomeadamente na colaboração e organização do Dia da Base Aberta, que decorrerá na BA1 em Sintra no próximo domingo, sendo este já o terceiro ano em que o Vintage Aero Club colabora na organização deste evento. Este ano foi cometido ao Vintage a responsabilidade de organizar e gerir o movimento e a exposição dos aviões clássicos que irão estar presentes. Com o Museu do Ar, alguns dos voluntários do Vintage são simultaneamente voluntários do Museu do Ar, participando quer em operações de recuperação de aviões, como o caso de um Chipmunk, já em exposição no museu, ou de um Cessna T-37 ainda em recuperação, quer em ações de acompanhamento de visitantes, sobretudo de escolas, organizações juvenis, de acordo com o nosso objetivo de dar a conhecer, educar e cativar os mais jovens, porque achamos que há que assegurar a continuidade. Participação esta que a Capitão Luís Abreu também já se referiu de manhã, no sentido de, uma vez que o Museu do Ar tem o mesmo intuito de levar esta ideia até às camadas mais jovens. Temos também um protocolo com o Instituto Hidrográfico e a Marinha Portuguesa, no sentido de, como diz a imagem, colaborar na descoberta e localização exata de aviões portugueses ou envolvidos na Segunda Guerra Mundial, que, como é sabido, existem em quantidade assinalável ao longo da costa portuguesa, aviões que estão afundados, incluindo nas costas açorianas. Trata-se de um projeto bem ambicioso, mas que tem já desenvolvimentos concretos. Aguarda-se neste momento a disponibilidade da Marinha para, através de equipamento adequado de sonar, podermos confirmar fundadas suspeitas. O Vintage tem também participado em diversos eventos aeronáuticos no país e não só, como por exemplo o Red Bull Fly em Mogador, onde em 2016 estivemos com 10 associados e 3 aeronaves. Já este ano deslocarmos-nos a Madrid para assistir à exibição de uma das mais importantes coleções de aviões clássicos, como é o caso da Fundação Infante de Orleans. Estivemos também presentes no Portugal Air Summit, onde foi possível iniciar contactos muito interessantes no sentido de podermos estabelecer novas parcerias, tendo em vista a recuperação de alguns aviões clássicos. Por fim, e como já ficou demonstrado, ambição é coisa que não nos falta. Estamos a criar a frota Vintage. Pretendemos que associados ou simpatizantes aderentes aos ideais do Vintage Aero Club, proprietários de aviões clássicos, integrem a nossa frota para efeitos de participação em eventos aeronáuticos. Este é o primeiro avião da nossa frota, um Cessna C-40 de 1947. É isto o Vintage Aero Club, é este o nosso propósito. Nós sabemos, todos aqui sabemos, que a aviação mudou o mundo e nós queremos ajudar o mundo a perceber como é que isso aconteceu. Por fim, vou convidar-vos a ver um pequeno filme de 3 minutos, no qual estão retratados 2 anos e tal de trabalho na recuperação do Dakota. Será que vai dar? Não, ele já estava a arrancar. Já está depois?
Muito obrigado, Jorge Sousa.